Meus queridos, a paz do Senhor, tudo bom? Como é que tá vocês? Eu tô aqui refletindo, né? Pensando nas escrituras, tô na espera de minha filha aqui. Eu tô refletindo no que eu tô trabalhando aqui na congregação. Eu gostaria de compartilhar com vocês, que está no livro de Gálatas, capítulo 1, verso 6 e o verso 8, que Paulo diz assim aos irmãos da Galácia: estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho. O que é que está acontecendo lá nessa cidade, nesse povo? Paulo tinha passado por lá, tinha pregado o evangelho da graça, esse evangelho que nos dá a justificação pela fé no sacrifício vincário de Cristo Jesus. Mas se levanta uns cristãos judaizantes, esses líderes pregam aos irmãos da Galácia que o sacrifício de Cristo era válido, até porque eles se converteram à mensagem cristocêntrica. Eles se converteram, mas eles pregavam também que não poderia abandonar, tá, os dogmas, os paradigmas da lei. Eles tinham que acreditar que Jesus era o Messias, era o Cristo enviado, mas eles também tinham que continuar a praticar a lei. E o que era mais evidente era que eles estavam usando também, né, nesse processo de circuncidar-se os irmãos, né, arrancar realmente o excesso de carne do órgão genital masculino, enfim. Então eles continham essa verdade cristã, né, que Cristo era o Messias, mas eles também estavam alegando que os irmãos tinham sim que continuar praticando os dogmas da lei dada por Deus a Moisés. Aí isso Paulo chama de um outro evangelho. Ele diz que Cristo é autossuficiente para nos justificar diante de Deus Pai. O sacrifício vincário de Cristo é autossuficiente, irmãos, para nos justificar diante de Deus Pai, que não precisa fazer absolutamente mais nada. Digo isso dentro do evangelho da graça, tá? Esse evangelho salvífico, esse evangelho que Cristo é suficiente para nos salvar, tá? Aí no verso 8 está escrito assim: contudo, ainda que nós, dizendo Paulo concernente a ele e aos apóstolos, né? Ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. O que é que Paulo está dizendo? Se eu ou os apóstolos, eu, Pedro, Tiago, João, esses três que era o pilar, tá? Era o pilar da igreja primitiva, né? Eles eram os linha de frente, os representantes da igreja primitiva, Tiago, Pedro e João. Ele está dizendo, se mesmo nós, se mesmo essa galera surgir pregando outro evangelho, que Cristo não é autossuficiente, que esses tais seja maldito. E digo mais, se um anjo do céu descer para pregar um evangelho além do que Cristo é autossuficiente para nos salvar, seja esses também maldito. Irmão, isso aqui vem com um punho de verdade para os nossos dias muito grande. Por quê, pastor? Porque o que a gente está mais
vindo nessa última hora é pessoas, tá, pregando um outro evangelho, pregando que Cristo é o Messias, é o enviado, é o Filho de Deus, que Ele tem esse poder de nos salvar, mas que a gente precisa praticar outras coisas. Irmãos, se o sacrifício de Cristo é autossuficiente para nos justificar, é autossuficiente para nos justificar e acabou. Não precisa de mais nada. Agora a gente está vendo, né, nesses últimos dias aí, muitos líderes que têm se deixado levar pelos os ritos, pelas práticas judaizantes, né? Porque tem gente que ama a cultura de Israel, e eu respeito os amantes dessa cultura, eu respeito, tá bom? Para deixar bem claro. Mas a gente não pode trazer, meus irmãos, essa cultura, esses dogmas, esses paradigmas, esse jugo para dentro da igreja, para o corpo de Cristo, porque isso, querido, é outro evangelho. Irmão, esses últimos dias, o que a gente tem visto de líderes, tá, com essa envergadura judaizante nas costas, não está no gibi. Não está no gibi. Então, em nome de Jesus, se atente, querido, tá? Se atente para esses movimentos que estão fazendo por aí e dilubriando a mente de alguns, né? Tem algumas semanas, não vou dizer certo, estava conversando com um grupo de amigos, né? E nesse grupo de amigos a gente comentou de um rapaz que tem realmente o conhecimento da cultura judaica e começou a implantar isso em algumas igrejas, e por isso viu muitas pessoas turbadas. O que é que Paulo está dizendo? Eu fico bestificado, eu me admiro que vocês que conheceram o evangelho da graça estão angustiando entre outro pensamento, estão com dubiedade, estão sendo levados pelo vento de doutrina. Irmão, em nome de Jesus, Cristo é autossuficiente para te salvar. O sacrifício vicário na cruz do Calvário, querido, é suficiente para te salvar. Então, descansa teu coração, fica tranquilo, fica